Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História! A nossa jornada de hoje é em um museu de blindados da Segunda Guerra Mundial, o Bastogne Barracks, na cidade de Bastogne. A cidade de Bastogne, na Bélgica, é um lugar imperdível, principalmente se você gosta de história militar e, em particular, da história da Segunda Guerra Mundial. Ali as coisas aconteceram. E aconteceram desde o início da guerra, quando, em 1940, Hitler esteve por lá liderando suas tropas na Blitzkrieg, e Bastogne ficou durante um tempo sob ocupação alemã, para depois ser libertada e cercada durante a Batalha das Ardenas. Consequentemente, ali existem várias marcas, memoriais, museus e muita história. Hoje nós vamos conhecer o Bastogne Barracks, um dos melhores museus da região. Esse antigo quartel das forças americanas durante a Segunda Guerra Mundial e hoje quartel das forças belgas é também um museu, o Bastogne Barracks, ou seja, o quartel de Bastogne. Aqui hoje existe, além do quartel, um museu. Este museu reúne blindados, especialmente selecionados da Segunda Guerra Mundial. E é uma coleção riquíssima que vocês vão ter a oportunidade de conhecer hoje aqui no canal. Vamos conhecer o Bastogne Barracks. O Bastogne Barracks é um local histórico localizado em Bastogne, uma cidade na Bélgica. É amplamente reconhecido por sua conexão com a Batalha do Bulge, ou a Batalha das Ardenas, durante a Segunda Guerra Mundial. Bastogne Barracks, ou seja, quartel de Bastogne, foi construído entre 1935 e 36 para alojar o 2º Regimento de Caçadores das Ardenas, uma unidade criada pelo governo belga naquela época. Em 10 de maio de 1940, esse regimento assumiu posições defensivas nos arredores de Bastogne, tentando afastar a invasão alemã, a famosa Blitzkrieg. Porém, em 12 de maio, a Wehrmacht ocupou a cidade, que se rendeu. E, a partir daí, o quartel foi usado como centro de treinamento para a juventude hitlerista, com o nome de Gerhold Kaserne. Bastogne se transformou num lugar de treinamento e até Adolf Hitler esteve na cidade durante a Blitzkrieg, naqueles meses do meio do ano de 1940. Com a mudança na maré da guerra e após a retirada alemã, o 8º Corpo de Exército dos Estados Unidos, comandado pelo general Troy Middleton, estabeleceu seu quartel-general no local. E foi como quartel-general das forças americanas na região que Bastogne passou a ser alvo da principal ofensiva alemã no final da guerra, quando Adolf Hitler lançou sua última grande ofensiva da Segunda Guerra Mundial, o que ficaria conhecido como a Batalha do Bulge, ou a Batalha do Bolsão, ou, se ainda preferirem, a Batalha das Ardenas. Bastogne passou a ser então o objetivo importante para os alemães que os americanos deveriam defender, custe o que custar. Foi então que o brigadeiro general Anthony McAuliffe, que era o comandante da 101ª Divisão Aerotransportada, chegou a Bastogne com seus homens em 19 de dezembro de 1944 e faz do Barracks o seu quartel-general. Em 21 de dezembro de 1944, McAuliffe e sua divisão aerotransportada foram cercados por forças alemãs, e o comandante alemão Heinrich von Luttwitz enviou um ultimato ao quartel-general americano, dizendo: só existe uma possibilidade de salvar as forças americanas cercadas da destruição completa, a rendição honrosa dessa cidade sitiada. A resposta de McAuliffe foi curta e ficou famosa. Ele disse "nuts", ou seja, nunca, e essa resposta marcou o curso da batalha. From the American commander of Bastogne to the German commander, nuts. Nuts. Os dias seguintes foram ferozes, mas o general McAuliffe e seus homens resistiram. Eles foram liberados às 16 horas e 50 minutos do dia 26 de dezembro, quando o Sherman Cobra King, conhecido como The First in Bastogne, o primeiro em Bastogne, chegou trazendo a salvação.
Após a guerra, o quartel voltou às mãos do exército belga, que o utilizou durante toda a Guerra Fria, até 2010, quando parte do local foi destinada à restauração e armazenamento de veículos blindados históricos pertencentes à coleção nacional belga. Este quartel tornou-se então um centro de interpretação da Segunda Guerra Mundial, conhecido como Bastogne Barracks. E ele traz no seu espaço físico alguns pontos notáveis referentes à Segunda Guerra Mundial. Não só pela história da batalha em torno da cidade, mas também pelo fato de ali ter sido o local onde McAuliffe deu a sua famosa resposta à exigência de rendição por parte dos alemães. A visita ao Bastogne Barracks permite que os interessados conheçam a história da Batalha das Ardenas e vejam uma ampla gama de veículos militares da época, tanto dentro quanto fora dos edifícios do Bastogne Barracks. O local também é conhecido por seu centro de restauração de veículos da Segunda Guerra Mundial. Alguns destes veículos são recuperados dos próprios campos de batalha das Ardenas e ali restaurados à sua antiga glória e exibidos para o público. Ao visitar o Bastogne Barracks, a pessoa tem a oportunidade de fazer um tour guiado pelos prédios, aprender sobre os eventos e ver os veículos e artefatos da época. O Bastogne Barracks serve como um lembrete do sacrifício e da coragem das tropas aliadas durante uma das fases mais desafiadoras da Segunda Guerra Mundial. A cidade de Bastogne e seus arredores tem vários outros memoriais e museus dedicados à Batalha das Ardenas, tornando a região um destino importante para aqueles interessados na história da Segunda Guerra Mundial. Nós, do Viagem na História, todos os anos levamos 2 grupos, um em junho e um em setembro, para conhecer o Bastogne Barracks e também a região de Bastogne e seus muitos memoriais e museus. Uma atração simplesmente imperdível. Mas o principal destaque de tudo que tem no quartel de Bastogne, no Bastogne Barracks, é a coleção de blindados. Ali, caminhões, tanques, veículos de serviço de todos os tamanhos estão expostos. Lembre-se, o Bastogne Barracks é um local onde hoje se faz recuperação de tanques de guerra históricos, a maioria colhidos no próprio campo de batalha, ou seja, no entorno de Bastogne. Então é natural que a atração da cidade recaia também sobre os blindados. E a consequência é que o Bastogne Barracks é um dos melhores museus de blindados e veículos da Segunda Guerra Mundial. Ali, estes veículos ganham vida. Vamos admirá-los mais de perto. Nosso grupo hoje teve a oportunidade de visitar o Bastogne Barracks. Esse espaço aqui, hoje um quartel do exército belga, foi também o quartel das forças americanas que, durante a Segunda Guerra Mundial, ficaram cercadas aqui em Bastogne. Foi aqui, neste quartel, que o general McAuliffe, comandante das forças americanas sitiadas, teve a oportunidade de responder ao pedido de rendição feito pelos alemães simplesmente com uma palavra: nuts. Foi numa dessas barracas. Hoje nós vamos visitar uma exposição que existe aqui no Bastogne Barracks, uma exposição de blindados, tanques, caminhões, caça-tanques, jipes, enfim, uma série de veículos usados na Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Logo na entrada dessa primeira barraca, desse primeiro galpão que existe aqui no museu, a gente tem um meia-lagarta alemão com um Flak, um canhão antiaéreo montado com um telêmetro também. Um exemplar difícil de encontrar, ele está em boas condições. É um veículo pesado e muito usado pelos alemães. Logo do lado do meia-lagarta tem esse PaK-38, um canhão antitanque leve que os alemães usaram nas campanhas, principalmente na Rússia e na África. O PaK-38 era um pé de boi para as forças alemãs e ele está bem conservado. É um canhão antitanque. E aqui o modelo Hetzer, que era um caça-tanques montado a partir do chassi de um T-38 tcheco, e que foi muito fabricado pelos alemães na Segunda Guerra, porque ele era eficiente,
prático e barato de ser construído. Assim como o Jeep, que é uma outra qualidade, né? Esse veículo aqui revolucionou o transporte de soldados e tropas, porque ele era potente, destemido e enfrentava qualquer terreno. Um belo Jeep, muito bem conservado. Outro veículo que foi usado em todas as frentes de batalhas pelos alemães foi o Panzer IV. Aqui a gente tem um Panzer IV, e ele está até bonito porque ele está um pouquinho enferrujado, né, o que significa que ele é original. E esse Panzer IV equipou tropas desde a África, passando pelas estepes russas, pelo interior da Europa, enfim, lutou em todas as frentes. E é um exemplar muito bacana que está aqui. Aqui a gente entra na ala dos americanos. Nós temos um Sherman, o Cobra King, uma reprodução da famosa foto. Não é exatamente o mesmo tanque, mas ele está decorado como se fosse. First in Bastogne, os primeiros em Bastogne. São os tanques que vieram em socorro das tropas sitiadas pelos alemães durante a ofensiva das Ardenas. Outro equipamento famoso da Segunda Guerra é o 88 alemão, o canhão antiaéreo, que também era usado como canhão antitanque. O 88 depois equipou os tanques que vieram depois do Panzer IV, o Tigre e o Tigre II, foram equipados com aquele canhão de 88 milímetros. Mais para cá a gente tem ainda alguns equipamentos icônicos, e eu vou mostrar para vocês uma metralhadora que os americanos usaram, que era prática, leve, e principalmente os tanquistas adoravam, porque ela era pequena para usar aqui dentro do tanque, que é a Greasy Gun. Aqui um uniforme completo da tripulação de um Sherman. E este Sherman que está aqui exposto, ele tem ainda uma coisa muito interessante. É possível você, por esta escada, acessar o interior do tanque e olhar como que era lá dentro. Eu filmei um pouquinho para vocês verem. Esse veículo também, muito utilizado aqui em Bastogne e em toda a guerra na Europa, é um meia lagarta americano equipado com uma metralhadora quádrupla antiaérea. Esse veículo está muito bem conservado, né? Eu tenho a impressão até que se você der a partida ele sai andando, porque ele está impecável. Assim como esse caminhão, não é? O caminhão do Red Ball Express, esse é um GMC, um General Motors. O Red Ball Express foi aquela iniciativa dos americanos de criar um sistema de transporte por caminhões que abastecia continuamente a frente de batalha conforme ela ia avançando. Tem um vídeo muito legal aqui no canal, onde eu conto a história do Red Ball Express. Vale a pena você dar uma olhada. Isto é uma peça da história, mas muito mais do que isso. Esta foi uma arma poderosa que manteve a engrenagem da guerra rodando e permitiu aos aliados ganharem a luta na Europa. O Red Ball Express foi uma máquina de guerra. Após sairmos do primeiro galpão aqui do Bastogne Barracks, a gente ainda tem o segundo galpão para visitarmos. Mais veículos blindados, alguns únicos. E logo na entrada um belíssimo pôster sobre a luta aqui em Bastogne, nas foxholes e na neve. Vamos agora conferir então o que tem aqui nesse segundo galpão. Quando a gente entra aqui no galpão já sente o cheiro de óleo, né? Muitos motores, todos a diesel, alguns a gasolina, mas a gente já tem alguns tanques, como por exemplo o Matilda,
Esse tanque lutou primeiro contra os alemães na África do Norte e foi suplantado facilmente pelas forças de Rommel. Mas eu tenho um valente Matilda ainda aqui em exibição. E conforme a gente vai caminhando, os tanques vão evoluindo. Por exemplo, esse é um Valentine, outro tanque britânico, já superior ao Matilda e já começou a fazer frente aos alemães no norte da África, o modelo Valentine. E se é para falar de valente, então o que dizer desse Joseph Stalin ISU-152, um tanque russo que entrou em ação a partir de 1943. Ele tinha uma blindagem que chegava a 120 milímetros, um canhão de 152 polegadas e se mostrou invencível diante dos alemães, que logo acharam um ponto fraco, a blindagem traseira, e aí ele passou a ser neutralizado apesar desse tamanho, mas é um monstro, né? Vamos continuar nosso tour aqui pelo Bastogne Barracks. Nós temos aqui um caça-tanques, um Sturmgeschütz 3, um caça-tanques muito eficiente dos alemães, principalmente diante de um tanque ultrapassado no final da guerra, como o Grant, o M3 Grant, que tinha dois canhões, um canhão de 75 milímetros e um canhão de 37 milímetros. Aqui é uma seção toda cheia de caminhões e caminhões utilitários, ou seja, aqueles caminhões que faziam o serviço pesado, porém importantíssimo na guerra, que era a manutenção. Então você tem caminhões reboque e prancha de todos os tamanhos, sejam britânicos, sejam americanos. Para quem gosta de veículos pesados, que fazem o serviço sujo na guerra ou mesmo na estrada, isso aqui é um paraíso. Observe o tamanho desse caminhão e o poder de rebocar um tanque, o motor de um avião. Esses caminhões eram fundamentais. Sem eles você não faria nenhuma operação de campo, uma restauração rápida de um veículo pesado avariado. Aqui um tanque que também era um tanque reboque, que servia para rebocar outros tanques. E a gente vai caminhando pelo Bastogne Barracks, observando esses veículos pesados utilitários que são tão importantes. Aqui você tem um canhão autopropulsado sobre o chassi de um Sherman, com certeza, canhão de 87 milímetros autopropulsado. Ele está todo enferrujado, está até bonito. Alguns caminhões britânicos com aquela frente característica, bem engraçada. Por exemplo, olhem esse caminhão Morris que temos aqui, um caminhão Morris usado durante a Segunda Guerra. E ele é muito interessante porque se existiria algo mais britânico do que esse caminhão Morris, não, ele está pintado com a estrela norte-americana. Muito bacana. Um Sherman Firefly com o canhão de 75 milímetros. E o que dizer desse belíssimo Dodge? Muita gente que está vendo o vídeo vai olhar o Dodge e vai falar: meu avô tinha um caminhão como esse e dirigia. Esse Dodge era bem parecido com o Dodge que rodou nas estradas brasileiras. E ele começou a rodar aqui na Segunda Guerra Mundial. É o Dodge Fargo, ele recebeu esse nome dos Estados Unidos. No Brasil, quem sabe, eu sei que muitos de vocês aí sabem, mandem aí nos comentários como que esse caminhão Dodge era conhecido aqui no Brasil. Vamos continuar. Aqui um carro armado britânico, o Matador, um Sherman com um canhão de 76 milímetros, muito bacana. E mais aqui no final, os tanques americanos do final da Segunda Guerra, tanques revolucionários, que foram a necessidade faz o inventor. Então, diante do avanço dos tanques alemães, o Tiger e o Tiger II e o Pantera, os americanos tiveram que dar uma resposta.
E aí essa resposta veio em forma de tanques ainda melhor, blindados, armados, e surgiu, por fim, o maior de todos, que foi o Pershing. E aqui existe um belíssimo exemplar do Pershing, o M26 Pershing, que tinha uma blindagem que chegava a quase 80 milímetros, e além da blindagem ele tinha um canhão de 90 milímetros, ou seja, superior ao 88 alemão. Essa foi a resposta. Esse é o famoso Pershing daquele duelo de tanques que teve lá em Colônia. Não é à toa que aqui ao fundo você tem a foto da Catedral de Colônia e o Pantera, um dos Panteras que o Pershing abateu. No meu canal, aqui no canal Viagem na História, você pode ver o vídeo onde eu estive lá em Colônia e narrei toda essa história mostrando o local. Esse era o Pershing que enfrentou, esse era o modelo do tanque, o Pershing, que enfrentou o Pantera, e devido à silhueta totalmente diferente, o artilheiro do Pantera perdeu a chance de neutralizar lateralmente um Pershing e foi atingido em seguida, e a tripulação toda morreu. Esse duelo de tanques talvez seja o duelo de tanques mais famoso de toda a Segunda Guerra Mundial. Dê uma olhada no vídeo aí no canal. Agora a gente está em frente à Catedral de Colônia, bem na esquina aonde, em 1945, quando houve o avanço americano para libertar ou para conquistar a Colônia, houve um duelo de tanques muito famoso aqui, onde um tanque Pantera alemão foi emboscado por um tanque Pershing, exatamente nessa esquina. Onde a gente está olhando agora, naquela direção estava o Pershing, e aqui estava o tanque Pantera que foi atingido. Vamos continuar nosso passeio aqui pelo Bastogne Barracks. Eu vou aproveitar o meu amigo Mauro e o João, que estão aqui visitando conosco, o nosso grupo está aqui. Mauro, o que você achou aqui do Bastogne Barracks? Estou extasiado, nunca pensei que ia ter a oportunidade de ver essas máquinas fantásticas da Segunda Guerra Mundial. Verdadeiros monstros, né? Causou muita tragédia, muitas mortes. Mas para nós visitantes é um prazer enorme. E qual que você admirou mais, que te surpreendeu? Esse da história da colônia, né? De Colônia, né? Aquele confronto, né? Alemão. Sim. Com esse. Isso realmente me fascinou, essa história. Beleza. E você, João? Realmente, o acervo do museu, né? Sim. O estado de conservação e a qualidade do material é realmente impressionante, né? Então, se alguém quiser ter uma vaga noção, né, do que foram os carros de combate, aqui vão ver os inimigos descansando em paz, frente a frente. Frente a frente. E qual desses te surpreendeu? Eu não saberia dizer porque à medida que a gente vai entrando, vai andando, vai olhando, a gente se surpreende com a cada nova esquina, a cada novo exemplar, a gente fica surpreso. E aí, claro, quando a gente confronta a história de cada um deles, no final talvez a gente consiga eleger um favorito, né? Sim. Mas vamos deixar tudo empatado, porque eu acho que ficaria justo para todos os lados. Não importa o tamanho, cada um tem um aspecto interessante. Tem um aspecto, né? Uns são mais versáteis, outros são mais fortes, um tem mais artilharia, outro tem mais proteção e assim por diante, né? Sim, muito bom. Vamos continuar vendo então? Vamos lá. Era isso que eu tinha por hoje. Espero que você tenha gostado da visita aqui do Bastogne Barracks. Lembre-se, Bastogne e seus museus fazem parte do nosso roteiro pela
Normandia, pelo interior da França e da Bélgica, os campos de batalha da Primeira e Segunda Guerra Mundial, Bastogne, linha Maginot e tantos outros locais icônicos. Todos os anos nós temos 2 grupos para visitar e fazer esse roteiro, sempre no mês de junho e no mês de setembro. Junte-se a nós nos próximos grupos. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e garanta o seu lugar no próximo grupo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal se não está inscrito e mandar o seu comentário. Aproveite e participe da promoção aqui do canal Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Era isso que eu tinha por hoje. Eu volto logo com mais histórias. Até mais!